Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Eu creio que estamos no ano certo, porque sempre que eu ouço nesta Câmara, já numa data anterior isto acontecia, sempre que vínhamos falar desta cooperação e sempre falávamos da CEP, havia uma projeção no espaço e no tempo por parte do Governo que eu admito que grande parte da realidade que estão a falar, olhando para as Forças Armadas Portuguesas, ou não estamos a falar da mesma coisa, ou temos aqui uma projeção de realidade aumentada, da qual nós não conseguimos entender. Mas esta coisa da Europa sempre teve um debate fantástico quando vimos para este plenário. Aliás, tão fantástico que no ponto anterior ouvíamos o Sr. Deputado Rui Tavares a falar das ligações e do desfilar ao lado de nazis, quando eu me recordo que o Sr. Deputado, enquanto era eurodeputado, dividia, de facto, o seu gabinete com o ex-informador da Stasi, e esses, sim, tinham ligações complicadas às polícias secretas comunistas. E falando também da Europa, acho interessante que os comunistas mantenham a sua presença na sala quando não gostam da NATO e acham que a NATO pouco vai ajudar na evolução dos conflitos da Europa. Mas quando falamos da cooperação estruturada permanente, temos que, obviamente, e concordando com os princípios, temos que, obviamente, perceber de onde vimos, onde estamos e para onde queremos ir. E, na realidade, isto parece um chavão, mais do mesmo estarmos a falar, mas quando temos um Ministro dos Negócios Estrangeiros, e felizmente temos um Ministro dos Negócios Estrangeiros que acumula a pasta dos assuntos europeus, porque no mandato anterior, António Costa utilizou os assuntos europeus para se pavonear pela Europa fora e garantir que se apresentava à Europa, garantindo assim que seria eleito para o Conselho Europeu. Resultou, foi isso que serviu, os assuntos europeus para o Partido Socialista e para absolutamente mais nada. Mas eu, quando estava a preparar esta audição, recordei-me e fui à procura de um excerto de uma audição regimental que aconteceu em 2017, nesta Casa, no âmbito da Comissão dos Assuntos Europeus. E então, na altura, o então eurodeputado veio, federalista, assumidamente federalista, do PSD, veio aqui assumir que o posicionamento desde 1986, e eu acho que é importante, quando falamos da CEP, entender qual a visão do Governo para o futuro da Europa e entendemos qual a política estratégica e até ideológica em que posicionamento é que estamos. Porque, na altura, o então eurodeputado dizia que estas questões da soberania e dos Estados acharem que terem direito à sua própria defesa era uma questão de soberania, isto está ultrapassado. Porque mais tarde ou mais cedo, dizia o Sr. Eurodeputado, mais tarde ou mais cedo estamos nos Estados Unidos da Europa e, portanto, esta coisa é assim uma coisa meio provinciana de Portugal. Ora, o Eurodeputado na altura é Paulo Rangel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e a primeira pergunta que eu deixo é perceber se hoje o Governo do PSD ou da AD mantém uma visão federalista na sua relação internacional e se tem este princípio da quebra de soberania e de considerar com este projeto da CEP se não estamos a ser demasiado parolos e provincianos ao querer desenvolver isto em Portugal, porque era aquilo que transmiti no passado. Paulo Rangel, inclusive, colocava outra questão, que era o facto de, dizia ele, em 2017, questionado por Vitalino Canas, dizia que achava que esta coisa da defesa devia ser conjugada com a segurança nacional, porque tínhamos três eixos que eram preocupantes na altura. E pasme-se a visão e capacidade de visão de Paulo Rangel. Primeiro, a ameaça da Rússia, confere, mantém-se, é atual. A segunda, ouçam com atenção, o perigo dos novos fluxos migratórios descontrolados. Está dito e está gravado. Salve eurodeputado Paulo Rangel, volte que está perdoado. E a terceira, que tinha a ver, também estava atual, com a instabilidade política nos Estados Unidos em cima das eleições que aí adivinham. E dizia ele que era importante juntarmos a segurança e a defesa a tal ponto que eventualmente deveriam estar sobre a alçada do mesmo Ministério. Meus senhores, olhando para a proposta que entrou pelo PSD e pelo Governo na primeira comissão a dizer que o patrulhamento das águas portuguesas deve passar a ser feito pela GNR e passando por cima da Marinha, desresponsabilizando a Marinha, deixando as Forças Armadas de joelho no chão, como os senhores têm deixado, e o Partido Socialista também, acham de facto que vale a pena vir para aqui falar da CEP sem primeiro organizarmos a casa e sermos responsáveis com as nossas políticas de defesa nacional? Muito bem.